Eu fui informar um protesto e eu não consegui, porque, por ser ofício único, lá pedia o número da distribuição. E a gente não faz distribuição dos títulos para protesto, né? Aí me vem essa dúvida, se vocês vão alterar também esse campo, ou vocês já receberam essa reclamação. Qual é o cartório? Irauçuba. Irauçuba. Notas e registros, é ofício único. Pronto. Lá a gente não distribui, né? Pronto, mas utiliza o sistema do IEPTB? Utilizamos. Nós tivemos uma reunião também com o doutor Irã e o Hélio, né, que trata do sistema do IEPTB, e ele nos garantiu que o sistema de protesto, porque lá existe o CRA, que é um sistema nacional, que é onde transmitem os títulos, e existe o sistema de distribuição e de protesto, que eles desenvolveram e disponibilizaram para vocês, né? Esse sistema, ele gera o protocolo do distribuidor, ele não gera o número do livro. Mas me parece que é obrigatório, o livro, folhas mas e é o que eu ordem. disse. Esses ajustes a gente já recebeu tanto da ANOREC, da Sinored e da ARPEM, com relação a esses parâmetros. E o número do livro, da distribuição, de protesto e apontamento, tudo que for referente ao protesto, porque ocorreu esse equívoco de se entender que não era necessário formar o livro, apesar dele ser eletrônico, então a gente vai adequar para deixar esses campos hoje não obrigatórios. Assim também como eu sei que tem alguém do interior que faz, né? RTD e RCPJ. RTD e RCPJ, na capital, também houve esse equívoco. Os cartórios da capital também tinham seus registros eletrônicos e entenderam que não precisavam formatar os seus livros em arquivos do jeito que a norma hoje prevê. Então, a gente vai dar um prazo para que eles se organizem e nós vamos liberar esses campos também, que hoje estão como obrigatórios. Nessa semana, a TI está terminando esses ajustes. Tá certo? Ok, obrigada. Com relação aos reconhecimentos de firmas e autenticação, eu vou precisar do CPF do solicitante para informar no sistema? Não. Esses dois, eles seguem o que hoje já existe. Nenhum controle, assim, nenhuma melhoria nos controles ainda. Tá certo? Eu li aqui no manual, nos reconhecimentos de firma por semelhança e nas autenticações, continuam da mesma maneira. Não falaram por autenticidade. Não, o código é o 2001, né? Ele é tanto semelhança como autenticidade. Houve só um problema aí na digitação mesmo. Tá ok. É toda e qualquer autenticação. Com exceção do DUT, né? Do reconhecimento eletrônico, reconhecimento com relação à transferência do veículo, porque nós precisamos avançar com isso já agora. Então, no DUT, que é o 2021, né, o código, o 2021, ele já vai exigir o número do CPF e o número do atendimento. Pronto, o número do negócio, com relação ao 2021, ele está como obrigatório, mas já é das medidas que já foi para a TI para tornar não obrigatório. Por quê? Porque se sabe que o DETRAN hoje não informa o número. E então, a gente vai avançar com essa melhoria. Enquanto não tivermos a informação, não vai ser cobrada. Doutora Máxima. E todas essas mudanças que a gente está discutindo aqui, que está dependendo só de ajustes na nossa TI, como são só parâmetros, é rápido. Então, vocês fiquem, por favor, durante essa semana, acessando, né, o nosso site do Fermoju, da Corregedoria, que a comunicação essa semana vai ser bem movimentada, bem animada. Tá certo? Bom dia, doutora. A dúvida em relação a apostilamento. Aqui vai ser informado como instrumento de procuração, né? E aqui está como obrigatório o número do intervalo de folha de registro no livro, número de outorgantes, só que o apostilamento ele não tem essas informações, né? Valor do bem envolvido no negócio. Então,
o valor do bem não está como obrigatório, mas os outros estão como obrigatórios. E a gente vai informar o apostilamento como se fosse uma procuração. Isso. Né? Só que não tem como eu informar aqui número do intervalo de folha no registro, nem número de outorgantes, porque não há outorgante. É simplesmente um ato que o CNJ entendeu para poder ter um tipo de cobrança, mas o apostilamento ele não tem essas características. Tem razão, Vitor. A gente não vislumbrou essa situação realmente. Né? Eu vou levar essa nossa... esse levantamento aqui para a gente descobrir uma solução ainda essa semana, mas, pelo que eu estou entendendo, porque a nossa proposta é que a gente, até para quem não sabe, caminha hoje na Assembleia um projeto de lei alterando a tabela e criando campos que hoje não existe. Um deles é o apostilamento. Então, se pensou, nós caminhávamos com a SASE ano passado, né? E se pensava e se projetava que o projeto fosse passar ainda ano passado. Então, a gente está fazendo ajustes ainda por conta dessa falta de dados na nossa tabela. Né? Então, eu vou levar e a gente vai encontrar uma solução. Possivelmente, vai ter que abrir os campos. Mas a gente confirma, viu? A minha pergunta ia ser justamente sobre isso. Por exemplo, chegou no meu balcão para registrar uma ata, certo? Uma ata. Eu tentei acessar já para me informar por aí. Aí lá pede, a ata não tem valor e tem como campo obrigatório colocar o valor. Está entendendo? No registro de pessoas jurídicas. Uma ata notarial, a gente cobra pelo o valor mínimo. Tem lá, que é de até R$100 e poucos. Aí não tem ato sem valor na tabela. Como é? E é obrigatório colocar o valor do coisa. Hoje lá na tela tem, é obrigatório. É a escritura... Pessoas jurídicas, registro de pessoa jurídica. Certo. Chegou uma ata de posse de uma associação na qual o estatuto é registrado no meu cartório. Uhum. Eu tenho que fazer o quê? Registrar a ata e fazer uma averbação lá. Uhum. Chegou aí o primeiro atendimento, né? Isso. Primeiro atendimento, eu vou botar ano 2018, mês tal, dia tal, atendimento número 1, certo? Né? Ok. Aí vou preenchendo, vou colocando o ato, o nome do ato. Aí, na tabela hoje, a gente cobra pelo menor valor. Eu compreendi. Cobra pelo menor valor. E lá está campo obrigatório colocar o valor do negócio. Pois não. E uma ata notária, na ata não tem valor nenhum, é apenas a eleição e posse da diretoria. E lá está como obrigatório. Okay. Aí na tabela, o que eu digo aqui? Na tabela de registro de pessoa jurídica deve ter coisa que ato sem valor, né? Que a gente, como tem em outra tabela. Pois não. Na tabela nova que se propõe, isso foi ajustado. Mas foi, né? Como ainda na nossa realidade nós estamos na tabela que já tínhamos, essa também é uma medida que foi encaminhada para criar, para informar. Se for ato sem valor, que seria o 5.001, né, no caso da ata, aí ele tem uma flag lá para dizer se sim, se não. Está sendo... já está sendo caminhando com essa alteração, assim como o DUT, que é o 6.001, né? Então, se ele for DUT, vai ter uma flag. Flag é uma caixa box, uma caixazinha que vai dizer se é DUT eletrônico ou se é um registro comum do Código 6.001. Tá? Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Os DUTs. Então, se for DUT, ele segue sempre pelo 6.001 e não vai ter valor. Então, vai ter uma flag para dizer se ele é DUT ou não, para poder liberar o campo do valor. É a mesma saída para essa situação que nós encontramos. Ok? Bom dia, doutora Márcia. Bom dia. Dagoberto. Tudo bem, senhor Dagoberto? Doutora, eu estou aqui na dúvida sobre sobre o protesto. O protesto, ele diz o seguinte, ou melhor, da Fazenda Nacional, como é que vai proceder? Que a gente não recebe, fica no caixa complementar, e o atendimento, como é que fica dessa forma? Nada muda. Continua a mesma sistemática. Fica nós no livro caixa aguardando, os dados aguardando para quando o devedor for pagar. Perfeito. Sim, outra coisa. Aqueles códigos de tabela 50, 23, para complementar, que é cópia de papel. Microfilmagem. Aí vai ficar com aqueles mesmos códigos para a gente lançar também? Tudo.
Nada mudou. Certo, não mudou. Não mudou, não. Certo, Tá obrigado. certo? Uhum. Em relação também ao divórcio sem bens, está constando lá o valor, que é o 2020. A gente teria que... É até contraditório, é um divórcio sem bens e vocês estão solicitando o valor. Márcia, bom dia. Bom Eu fui dia. lançar 2 divórcios no Código 2020, que já é sem valor, porque não tem bens, e é obrigatório colocar a quantidade de bens, eu coloco 0. Uhum. Quando, para colocar o valor, que eu coloco 0 também, ele não aceita de jeito nenhum, ele impõe que eu coloque um valor. Hoje ele funciona com 0,1. É 0,1. Os parâmetros... Um bem? Não. Ele Porque eu vai... tenho que colocar a quantidade de bens no código que já não tem bens. Certo. E ele só passou, quando eu vi que não passava de jeito nenhum, eu coloquei 0 bens e só passou quando eu coloquei 1 centavo. Eu tive que lançar 2 essa semana o desse valor jeito, é que é 1 entendeu? centavo. Pois não. Mas essa a orientação é essa? Não, essa foi a inicial. Essa semana, todos esses casos estão sendo ajustados com essa solução da FLEG. A TI está trabalhando. É a mesma solução que a gente encontrou Mas, nesse para... caso, nem precisa de flag, doutora, porque o Código 2020 é um divórcio sem bens. Por que a gente vai ter que dizer a quantidade de bens e o valor do bem se o ato é sem bens? Mas é porque tem situações que a gente vislumbra num divórcio quando ele segue com outro tipo de... Mas aí seria outro código, doutora. A escritura em si, ela seria a mesma. Não, assim, a escritura é a mesma, mas são códigos diferentes que a gente informa. Quando é sem bens, é o 2020. Então, não teria sentido nem ter a flag para a gente dizer com bens ou sem bens, se o próprio ato é sem bens. Qual é a descrição do 2020? Escritura de divórcio sem valor, sem bens, sem valor declarado. Independente de bens. Alguém está com a tabela aí? Eu não trouxe hoje a tabela. Mas é sem bens, é bem claro. Eu vou analisar e vou levar para a gente discutir, tá certo? Se realmente, eu não lembro agora a descrição, se ela trata assim. Porque seria um retrabalho. Mesmo a gente tendo essa opção da flag, é um retrabalho. Se o próprio código já diz que é sem bens, por que a gente tem que preencher que é 0 bens e 0,01 centavo? Entendi. Não tem sentido. Ok, a gente pode... Eu vou levar e a gente vai analisar e dar um retorno, com certeza, agradeço, viu? Ótimo. Aí, no caso de CP... Tá aqui. É divórcio sem valor declarado, vírgula, independente de bens. Okay. É o Código 2020. Ok, aí com bens ele segue nas faixas, né? Outro código, exatamente. Ok. Aí, quando for um pedido de segunda via, uma certidão, que vier do juiz... a solicitação ou de outro órgão, como é que a gente vai poder preencher no CPF do requerente? O requerente seria o juiz, a gente teria que preencher o CPF do juiz, entendeu? Não tem como. Como é a dúvida? A gente recebe solicitações no processo judicial, certo? Certo. Aí a gente chega uns ofícios de segunda via de óbito para instruir o processo. Pois não. Aí, nesse caso, quem está solicitando para a gente é o próprio juiz. Nesses casos de segundas vias, também ficou liberado os campos de CPF. Vai ser sem CPF. Né? Aí a gente já tinha até discutido. No caso de protesto também, que a gente recebe a solicitação dos bancos, o apresentante é o banco. Certo. Quem está requerendo o protesto é uma pessoa que encaminhou ao banco para o banco apresentar para a gente. No caso... do protesto, me perdoe eu não ter explicado antes, mas o protesto a gente já alinhou que o CPF é do protestado, é do devedor. Não seria do requerente. A única exceção é o protesto, tá? Vai mudar, né, então? Vai mudar. Não, o conceito vai permanecer como está. Nós decidimos isso, deliberamos essa semana, e nós vamos fazer isso por via nesses momentos, né, de orientação que vai sair no nosso manual, porque já era para ter saído, mas foi agora essa semana que nós alinhamos. Vai sair o manual mais completo. No caso do casamento, na habilitação de casamento, a gente pode preencher o CPF de qualquer um dos nubentes? Qualquer um. Tem um noivo e a noiva. Não definimos uma prioridade, não, até porque nós temos os mesmos direitos, né? Isso, então a gente preenche com qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Sendo que o que for definido, a gente mantém até o final do lançamento. Não pode mudar o outro, né?
Tá certo? Aí, no caso, é o número de atendimento. Esse número de atendimento, como quem não trabalha com sistema ou quem trabalha... Tem vários setores no mesmo cartório funcionando ao mesmo tempo, certo? Então, não tem como a gente saber que alguém está usando o número do atendimento 01, ou 1, o 2, o 3. Então, eu queria saber se cada setor poderia ter o seu controle desse número de atendimento, se vai poder repetir o mesmo número, 2018. Dentro da mesma serventia. Isso. Não, aí tem que realmente haver um controle interno para que esse número seja único em cada atendimento. Mas várias pessoas atendem várias pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, fica complicado para a gente ter esse controle. Aí a gente tem que amadurecer, né, dentro da gestão da logística da serventia, como isso fluiria melhor. Mas hoje ele realmente vai se repetir em outra serventia, porque seria um outro usuário dentro do nosso sistema. Mas para a serventia, cada atendimento ele é definido com um número específico, não se repete. O sistema, então, vai dar erro quando a gente usar o mesmo número? Sim, ele vai identificar que se tratou daquele mesmo CPF e que deveria estar com o mesmo CPF. Com o mesmo CPF, porque vai dar CPF diferente, então o número do atendimento tem que ser diferente. Então, né? assim, nesse tempo que nós vamos ter até março, até final de fevereiro, é bom ver como é que vocês fariam essa gestão dessa geração desse número de atendimento. Não, é até complicado, porque às vezes vai via eletrônico, né, o pedido, mas enfim, vai ser complicado. Na questão do casamento, a pessoa inicia com o edital, publica o edital, leva aquele prazo, os 15 dias, quando retorna aí a habilitação e depois a certidão. Então, todos esses atos eles vão ficar sobre o mesmo número de atendimento. Mesmo número de atendimento. Se no primeiro lançamento já foi identificado esse número, qualquer que seja, se foi o edital ou se começou por um reconhecimento de firma, vai ser sempre o mesmo. Perfeito, tá certo? Perfeito, obrigado. Por nada. Bom dia. Por favor, esse atendimento aí é só em relação ao SASSI? Ou é qualquer... Esse aqui, hoje, ele está assim, voltado para esse momento mais nosso, do SASE. Mas ele é um atendimento mais amplo. Perfeito. Ele é um canal eu já comuniquei lá e não obtive retorno, mas tudo bem. Não era assunto do SASSI. A questão da averbação do CPF, por exigência do provimento 63 CNJ, em todos os atos de emissão de certidão de segunda via. Então, essa averbação, qual é o código que é para ser usado nessa averbação? Ela é gratuita, vai ser ressarcida? Qual é o critério que vai ser adotado em relação a esse assunto? Qual a averbação? A averbação do CPF no registro de nascimento de pessoas que já têm um CPF e emitido de segunda via, por exemplo. É uma anotação, né? Normal. Não, é uma averbação. Sim, uma averbação como se já faz, normal. Qual é o código de lançamento? Eu não estou aqui com a tabela, mas é o mesmo que se faz hoje. 4009. Mas me diga uma coisa, é ressarcível esse valor? Vai ser ou não vai ser? A gente está fugindo do nosso assunto, que é a SAS, né? Mas, assim, isso vai cair no SAS também, senhora. Se for ressarcimento, é o que já se trabalha, não houve mudança. Não, mas não houve nem orientação. Eu, pelo menos, não recebi nenhuma orientação. Aí é um assunto que foge da SAS. Por quê? Porque a gente tem diversos assuntos desses, né, de não ressarcimento, que não é com a corregedoria. Certo. É com o financeiro do tribunal. Então, isolando a questão do ressarcimento, vai ser usado o mesmo código de averbação? Não mudou. Do CPF? Não. Com relação ao tipo de ato, ao 4. tipo de serviço, continua da mesma forma, porque nós não queríamos criar uma novidade muito grande. Tá Perfeito. Certo? Permanece tudo igual. E com relação à não necessidade do CPF nos atos de nascimento e óbito, como você referiu aí? Não, há necessidade. Nós vamos abrir no primeiro momento, porque sabemos que ainda precisamos que a nossa sociedade caminhe melhor, amadureça com relação a aportar esses documentos no momento que comparece ao cartório para requisitar algum documento.
Né? Nós sabemos que é necessário esse campo. Não, no não primeiro é momento, obrigatório, né? Não é no primeiro momento, nós entendemos como obrigatório, mas eu já esclareci aqui que ele vai, se ele não foi ainda, se consta aí como obrigatório, ele vai já liberado. Tá certo? Você não pode liberar, o CNJ determinou que é obrigatório, como é que você vai liberar? Não, eu não vou liberar, continua a obrigação, eu estou liberando o campo de informação para mim. Ah, pois não. O senhor entendeu? Entendi. A informação para mim, hoje, eu vou liberar, porque eu tenho que entender, e não posso prejudicar aqui uma serventia poste sua movimentação para o tribunal, por conta de uma necessidade que vai surgir, nós sabemos que vai surgir, porque a nossa sociedade ainda precisa amadurecer muito em relação a esses... O CNJ vem uma lei, manda e nós estamos aqui para cumprir, mas existem a realidade do nosso dia a dia, e a gente tem que se preparar para ela. Não estamos fugindo da norma do CNJ, de forma alguma. Nossa obrigação, como serventia, como corregedoria, é cumprir o que está na norma do CNJ. Exigir, olha, cadê o seu CNPJ, cadê o seu CPF? Aí ela não tem. O senhor vai orientando, isso vai evoluindo, vai crescendo, vai chegar um dia que vai funcionar muito bem. Mas vai ter situação que vai ter que fazer o registro daquela criança. Não pode voltar a registro. No caso da averbação, então, não vai ser necessário informar o CPF. É isso? No caso da averbação? Não precisa informar CPF nenhum, certo? No lançamento hoje, a gente vai deixar o campo aberto. Vai deixar o campo aberto. No lançamento. Certo. O senhor está entendendo que é diferente? Não, entendi. O lançamento é uma coisa, o ato é outra. Tá certo? É porque a gente precisa prestar contas com relação ao atendimento. Não. E a gente precisa fazer esses ajustes à medida das possibilidades das nossas realidades. Obrigado. Né? A doutora falou sobre o 2003 em procuração, que quando vai envolver negócio de, por exemplo, venda de imóvel. Eu queria saber esse valor que a gente vai declarar. Quem é que vai declarar? É a pessoa que vai passar a procuração ou a gente vai ter que mandar avaliar o bem? Procuração em causa própria? Não, em causa própria não. Só para vender, alguém representar. Certo. O vendedor, por exemplo. A procuração, ela se caracteriza como uma escritura, né? Então, ela é uma declaração das partes. Então, só a declaração, não precisa da avaliação. Você não tem que estar... realmente, não é o objetivo, não é o tabelião avaliar o bem. ele receber as informações e lavrar o documento. Então, posso lançar de acordo com o que for declarado, né? Uhum. Deixa eu só ver. Ok? A declaração é só verbal ou a gente precisa pegar algum documento? Porque, assim, o pessoal, pelo menos lá na serventia onde eu trabalho, tem a mania de diminuir o bem, o valor do bem. Aí, por isso que eu quero saber se a gente precisa pegar alguma coisa escrita. Isso vai depender do que você entende que deve ser alinhado dentro da realidade do distrito ou do município, porque, claro que a nossa função é fazer o ato o mais dentro da realidade possível, né? Então, se você perceber essa necessidade, pode sim solicitar, e desde que não seja uma situação de que causar um problema, né, para aquela. Mas se perceber qualquer tipo de irregularidade ou qualquer tipo de inverdade, é claro que é importante ter certeza antes de lavrar o ato. Tá. Só a título de sugestão sobre o número de atendimento que a moça estava dizendo que ia ser difícil na serventia. Eu acho que um setor de distribuição na entrada do cartório facilitaria, né? A pessoa passar pela uma triagem, vamos dizer. É uma e aí boa, já é uma saía boa com solução. o número de cliente. É uma boa solução. Obrigada. Uhum. Doutora Márcia, bom dia. Bom dia. Meu nome é Nilce, eu sou de cartório de registro civil. Com relação às averbações, que algum dos colegas já falou ali, nós temos uma cota, né, para fazer as gratuitas, né, para ressarcimento, né. Uma das coisas que a gente sugere é que essas cotas sejam aumentadas, porque tem cartório que só tem a cota de 2 averbações. E agora o provimento
63 obriga a gente a colocar o CPF nas certidões daquelas pessoas que solicitarem, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos fazer os atos todos gratuitos e o tempo inteiro sem ter cota, assim, como é que fica? Eu sinto não ter essa resposta ainda, porque nós, esse não é o nosso setor da corregedoria, esse é o setor do Fermoju quem cuida, mas a corregedoria está preocupada com isso. E nós temos alguns pensamentos, algumas construções aí para discutir com o Fermoju, já estamos avançando nesse sentido, mas ainda não temos nada definido, né? Mas a gente entende, uma das que eu até esqueci de mencionar, uma das preocupações nossa da corregedoria, alinhada com o financeiro, foi a gente, já na SASE, nós trancamos aquela história do 99, porque havia uma evasão para o Fundo de Ressarcimento do Registro Civil enorme. Então, a corregedoria não entendia como começou isso e nem por quê, mas, como já existia, a gente encontrou uma solução de que continua a ausência do número do selo, porque ele é um ato que não se imprime, por exemplo, uma distribuição eletrônica, mas que o valor do selo possa ser informado e recolhido ao fundo. Então, essa foi uma mudança também da SASE, e que já está funcionando na versão atual desde dezembro. Então, na versão ainda do SysGuias, ele cobra o valor do selo, mesmo sem a gente ter usado o selo. Né? Perfeito. Por quê? Porque na tabela ele é um ato remunerado. Ou seja, você deve, se não fez, deve ter feito, mas se não fez, é para fazer, é para cobrar do seu cliente, do tomador de serviço, o valor total que está na tabela no final. E ali inclui valor de selo, embora seja 99. Se inclui valor de selo, eu tenho que cobrar e depositar para o fundo. E aí a gente vai ter como incrementar esses recursos. E isso não vai resolver, mas isso já foi uma medida, se pensando em trazer melhoria para os recursos e a gente encontrar solução também, porque é inadmissível essas cotas do jeito que elas estão, né? Exatamente. Mais uma pergunta, doutora. Com relação aos recolhimentos do Fermoju, inicialmente vai mudar, se estender um pouco o prazo? Porque todas essas novidades aí, a gente vai demorar ainda um pouco a se adaptar, não é? Por isso que nós estamos assim, esse momento é importante, é necessário, e essas etapas e essas ferramentas que hoje a gente teve notícia que o Sinored também já concluiu, e o Sinored garantiu para a corregedoria que ele disponibilizou, independente de ser ou não vinculado ao sindicato, estar ou não sindicalizado, está livre e sem ônus, né, para a utilização. Então, é bom que vocês conheçam, porque os prazos de lançamento, os prazos de recolhimento, nada disso foi alterado no provimento 19, ou seja, permanecem as regras das antigas normas que a gente citou aqui. O provimento de 2008 e aquela portaria de 2001. Então, nada disso continua, não houve mudança. Será realmente ainda até o segundo dia da semana subsequente, nas terças-feiras, será o dia do pagamento, e o lançamento pode ser todo dia, uma vez por semana, para chegar no nosso sistema, mas desde que os parâmetros aqui sejam atendidos. Tá certo? Então, nós entendemos que, realmente, sem essa ferramenta do XML, vai ser um complicador. Essa ferramenta que hoje o sindicato já desenvolveu. Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento, se conhecem se ela atende ou não, mas busquem o sindicato, ainda que não sejam vinculados ao sindicato, ou também, a Arpen também está desenvolvendo um sistema, nós ainda não tivemos notícias de como está a finalização, mas também sabemos que a Arpen está desenvolvendo um sistema. Estamos falando do sindicato porque foi o que essa semana nos trouxe de notícia, né? Nos chegou de notícia. Mas, sem essas ferramentas, realmente, não digo o distrito, que são menos atos, mas os cartórios de sede e da capital, eles vão ter mais dificuldade. Tá certo? Tá, obrigada.